bom dia na paz do Senhor Jesus a você que nos assiste nesse momento. Hoje estamos dando início a mais uma lição de jovens, né? Se preparando para as conquistas, né? A lição de hoje, e nós vamos estar aqui durante a lição alcançando alguns objetivos que vai contribuir para o seu crescimento. Nós esperamos que contribua e muito para o teu crescimento, para a tua fortificação e estruturação na palavra do Senhor. Preparativos para a conquista. Quero convidar você, aonde você está na sua casa, para nós iniciarmos esta lição com uma oração inicial, apresentando esta palavra, esta lição, o professor, que possa ser canal de bênção para a sua vida. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui. Uma vez mais, Senhor, peço a Ti que use-me em Tuas mãos para ser canal de bênção para estas pessoas, para estes jovens, para estes irmãos que estão nos assistindo, Pai. É o meu pedido, agracie-nos nesta manhã, Senhor, nesse dia de sábado, dia 19, com a Tua presença, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Então, queridos, hoje o tema preparativos para a conquista. Nós estamos só contextualizando você, que nós estamos tratando-se de um livro histórico que traz muitas lições para a nossa vida. E você, jovem, lembrando que você, a sua matrícula, a sua presença é computada com seu acesso ao vídeo, né? Tanto como você pode também compartilhar este vídeo com as demais pessoas, com os demais jovens, porque fazendo isto, mesmo em meio a essa circunstância que estamos vivendo, a quarentena, né, que estamos obrigados a fazer, mesmo diante dessas circunstâncias, parece que imobilizados, mas nós estamos agindo, estamos compartilhando com o bem, compartilhando o bem, fazendo o bem para as pessoas, e essas pessoas podem ser alcançadas por essa palavra e ter a vida mudada através dessa sua ação, dessa nossa atitude. Hoje o texto do dia, ele está amparado aqui, a lição está amparada no nosso decorrer aqui, no texto em Provérbios 21 e 31, que diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. A síntese do livro nos diz: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. Então, neste livro histórico, como havia mencionado, grandes lições, e aqui vamos adentrando um pouco mais ao livro, né? Já iniciamos no capítulo 1, na verdade, no final do livro de Êxodo, que relata os momentos finais da história do povo de Israel ali no deserto. Eles estão agora prestes a atravessar o Rio Jordão para conquistar aquilo que Deus havia lhes prometido, ou seja, conquistar a terra que mana leite e mel. E lembrando, em um momento histórico, está aqui o Jonathan também nos auxiliando, o irmão Jonathan, o irmão Alessandro, o presbítero Alessandro, que está ali na sonoplastia. Deus continue abençoando a vida de vocês, que contribuem para que essa aula alcance aí a sua vida. Apresento eles a vocês, que continue orando pelos nossos amados irmãos. Irmão Alessandro e irmão Jonathan, hoje, dia 19 de abril, há algum tempo atrás, nessa data, iniciava-se o Forte Príncipe da Beira, né? Um momento histórico que só um registro breve e rápido aqui, porque faz parte da nossa história e digno de ser mencionado. Estamos dando história, algo interessante, mas é algo da parte do Senhor, é algo ainda mais cativante para as nossas vidas. Então, os objetivos que nós vamos alcançar durante esta lição,
será mostrar quais os preparativos que Josué determinou ao povo para a conquista, explicar a respeito da necessidade de conhecer o ambiente da batalha, mas conhecer que sem a intervenção divina, nenhuma vitória haverá. Demonstrar a coragem e a fé de Raabe, a heroína improvável. Então, 3 objetivos que nós vamos procurar alcançar durante esta lição. O livro, o texto que embasa, que dá estrutura para a nossa lição, ele se encontra em Josué, no capítulo 2, versículos 1, 9, 11, 23 e 24. Se você toma liberdade para poder nos acompanhar, lendo estes versículos, amparados com estes versículos, para que possamos obter um pouco mais de êxito na absorção deste conhecimento. O primeiro tópico, nós vamos falar sobre Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Então, na verdade, quando nós vamos observar, Josué estava na Jordânia, em um local aproximado da terra de Canaã. Havia somente um rio. Hoje, segundo a hidrografia de Israel, esse rio mede, a largura dele é de 30 metros e a profundidade varia de 1 a 30 metros, né, nos dias de hoje. Vale lembrar, eu destaco aqui, que naquele tempo, quando da passagem do povo pelo rio a seco, havia, naquele tempo, estavam em momentos de águas, das águas que nós falamos, né, onde o alagamento, as margens do rio, foi até registrada pela Bíblia Sagrada. Então, o rio Jordão estava transbordando, por assim dizer. E, diante desse cenário, Israel estava aquém do rio Jordão e Jericó e toda Canaã estava além do rio Jordão. O que os impedia não era somente o rio, mas também estavam esperando o momento certo de agir, determinado pelo líder Josué. Então, Josué, a primeira palavra, quando nós vemos lá no versículo 11, ele diz: provede-vos de comida. Quando nós vamos avaliar aqui a narrativa, nós vamos ver que o povo se alimentava durante a caminhada do deserto de pão que caía do céu, ou nós chamamos de maná, como está escrito na palavra do Senhor. E agora Josué se direciona ao povo e diz: olha, provede-vos de comida. Destaque-se aqui que provavelmente Josué estava dizendo a respeito das receitas que se poderiam fazer a partir e com o maná que vinha do céu, que com este maná produziriam-se outros alimentos. Então Josué estava ali orientando ao povo que muito tempo, durante 40 anos, pelo menos talvez alguns do que estavam ali não acompanharam esses 40 anos de jornada no deserto, na caminhada para Canaã. Mesmo que eles talvez não estivessem lá, mas eles ouviram falar da história, de como foi com seus pais. Então, eles, diante de tamanhos milagres e maravilhas, eles vão enfrentar um novo cenário, uma nova realidade, porém, sabendo que Deus estava com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Josué, nesse instante, ele se dirige aos príncipes do povo, que eram pessoas que exerciam lideranças também, autoridades, sobre grupos de pessoas, e ele disse: olha, preparai-vos, provede-vos de alimento.
Ou seja, Josué tinha uma missão, Josué tinha uma incumbência da parte do Senhor, porém ele sabia que precisaria de pessoas, de selecionar pessoas, de contar com a ajuda de pessoas para concluir essa tarefa. Nos dias de hoje, talvez Deus tenha confiado a você uma grande missão. Deus tem confiado a você um grande propósito, conforme nós vimos na aula anterior. Quem sabe você recebeu uma promessa do Senhor, quem sabe de ser um pregador, de ser um cantor, ou qualquer outra tarefa, outra atividade que não é menos importante, pois todas são importantes para o Senhor. E nesta caminhada, nós vemos que precisamos contar com a ajuda de pessoas que Deus vai prover em nossos caminhos. E muitas das vezes elas são pessoas improváveis, pessoas que nós às vezes nunca tínhamos contato, mas Deus vai nos cercar dessas pessoas. Eu costumo gravar, na verdade eu gravo isso no meu coração, que Deus, Ele, quando está no limite do homem, quando nós não vemos mais possibilidades humanas na nossa ação, Deus, Ele vai usar pessoas para colocar no lugar certo e nos auxiliar. E creia que essas pessoas vão estar no seu caminho, certamente. E com elas, você vai conseguir alcançar os bons resultados conforme Deus pediu a você. Amém? Então, conte, não fique sozinho, não fiquemos sozinhos. Contemos com a ajuda das pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor. Eu, por exemplo, líder de jovens aqui na cidade de São Francisco, eu auxilio o meu pastor presidente, pastor Moisés, e que tenho auxiliares, os meus irmãos que são líderes das demais congregações, e assim é uma exemplificação de que um ajudando o outro, nós vamos conduzindo a tarefa que a nós foi confiada, a nós foi incumbida. Amém? Então, Deus prepara auxiliares para nos ajudar. Convocaram-se as tribos. Josué chegou a esse momento, olha, eu preciso de mão de obra, eu preciso de pessoas, e não qualquer pessoas que estejam prontas, pessoas dispostas, pessoas habilitadas para poder ir avante e cumprir com aquilo que Deus colocou no meu coração, que é avançar e conquistar a terra. E assim, ele convoca essas pessoas. Está a tribo de Ruben, Gade e Manassés. Eles deveriam fazer essa tarefa de ir avante e pelejar, enquanto os demais ficavam aguardando na Jordânia, na cidade de Jordânia, no território de Jordânia, próximo à terra Canaã. Porém, havia, como eu bem aqui destaquei, havia o rio que os separavam. E aquelas famílias ficavam ali nessa cidade, nessa terra, nessa região da Jordânia, aguardando protegidamente pelos demais soldados a conquista da terra e o momento do play, o momento em que Josué diria, olha, avancemos porque a terra já foi em parte conquistada ou já podemos adquiri-la, territórios nelas, sem risco de que os nossos bens, os nossos gados, nossos rebanhos, as nossas famílias sejam prejudicadas. Amém? Então, Josué convocando as tribos, Josué agora ele tem o povo reunido, Josué agora ele tem os alimentos que estão ali providos, um povo providos de alimentos, um povo que está precavidos diante de qualquer situação. Josué tem a bênção de Deus sobre sua vida, porém, embora Josué tenha uma estratégia eficaz, embora Josué tenha o Deus de Israel o acompanhando, mas Josué precisaria também contar com a ajuda novamente. Veja o quão importante é contar com pessoas que podem nos ajudar. Muitas das vezes temos dificuldades,
muitas das vezes temos obstáculos pessoais, mas nós devemos procurar vencê-los para que nós possamos alcançar êxito nesta trajetória. E assim, Josué, mesmo amparados com todos estes instrumentos bélicos, podemos dizer assim, Josué precisava contar com a ajuda do povo. Em que sentido? De que eles estavam acompanhando Josué, obedecendo a Josué, seguindo a orientação de Josué. E veja, queridos irmãos, quando Josué, ele estava ali, um líder em experiência, né, passando, embora adquiriu muitas experiências com Moisés, mas agora está um líder se iniciante, né, vamos dizer assim, um líder que começou agora, recebeu essa responsabilidade de ser líder de todo Israel, e agora ele precisa da aprovação do povo. Ele precisa, vamos melhorar a frase, não é aprovação, mas o apoio do povo. E justamente nisso, estes soldados chegaram a Josué e disseram a palavra, que eu comemoro com Josué esta palavra. Eles chegaram e disseram: olha, Josué, em tudo quanto disser, se o Senhor for contigo, nós faremos. Eles requereram de Josué que o Senhor estivesse com ele. E foi além. O povo disse, no seu discurso escrito na palavra do Senhor: e assim como fomos com Moisés, assim como nos apoiamos Moisés, nós também te ouviremos. Nós estaremos prontos e dispostos para atender a sua voz, a sua orientação. Maravilha é esta passagem, onde relata aqui o apoio dos soldados e de toda uma nação a um novo líder que experimenta novas experiências. Amém? Seguindo avante, os espias. Então, no versículo 1 a 24, nós vamos ter o relato de que Josué vai enviar 2 espias. Ele continua a ressaltar, aquém do Rio Jordão. E Josué envia esses espias para conhecer o local. Josué envia esses espias para dimensionar as dificuldades que haviam ali, as possibilidades do povo, como o povo poderia, quem sabe, se acomodar. O fato é que Josué precisava de um relato, de um relatório. E certamente esses espias não poderiam ser pessoas inexperientes, mas pessoas que já ganhavam experiências de guerras anteriores, ou já eram homens experimentados, e ali foram para trazer este relato a Josué. Isso demonstra, essa atitude, essa ação de Josué, demonstra a sua capacidade de liderar. Demonstra que Josué não foi à toa que Deus o chamara para poder exercer essa liderança. Demonstra que Josué já tinha sido preparado pelo Senhor, e agora o Senhor o levara para o campo da prática, de novas experiências, e falava a Josué: Josué, agora este povo precisa de ti, novas experiências te coloco. Você já é um homem experiente, passou por várias situações com Moisés, mas agora novas experiências serão vividas por este povo, e você precisa tomar a iniciativa e fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Isso demonstra essa capacidade de liderança, ao enviar os espias para dimensionar ali os obstáculos, conhecer um pouco mais, quem sabe esses espias puderam até trazer algumas estratégias que poderiam ser implementadas pelo exército de Israel, para poder vencer a guerra com a menor quantidade de recursos possíveis e alcançar os melhores resultados. Os espias são descobertos. Então, os espias foram
E ali, Raabe, uma meretriz, uma mulher da vida, uma prostituta, ela amparou esses dois espias. E foi anunciado, o rei, ali é uma cidade-estado, vamos assim dizer, composta pelos seus governantes maiores, principais. Era uma população também organizada, era uma população que era estruturada. E aí chegou ao rei essa informação de que os espias estavam ali. E logo o rei tomou o cuidado de enviar os seus soldados até a casa de Raabe, a qual, ao chegar os soldados do rei ali, havia passado a informação de que os dois homens enviados por Josué, da tribo de Israel, não estariam mais ali. E que eles, e ainda orientou os soldados, olha, vocês vão, e quem sabe vocês possam alcançar eles no meio do caminho. Mas, na verdade, Raabe havia escondido esses dois espias no telhado. E após, havia orientado esses dois espias que fossem ao monte, às montanhas, ali se escondessem, e após verificarem que esses soldados do rei haviam voltado ou cessado a procura deles, eles pudessem, esses espias pudessem voltar e ir em paz para o regresso ao seu lar. Então, queridos, nós vemos aqui exatamente a situação em que Deus usa pessoas improváveis para nos ajudar durante a nossa caminhada. Durante os nossos obstáculos, Deus usa as pessoas que são imprevisíveis, lugares que são imprevisíveis. Talvez se fosse dada uma oportunidade para você falar aqui, você teria uma experiência a contar de momentos em que você jamais esperaria a ajuda vinda de alguém que você não conhecia ou pouco imaginava que essas pessoas poderiam lhe ajudar. Mas assim, Deus tocara no coração dessas pessoas e havia lhe ajudado. Aconteceu comigo, acontece conosco, principalmente aqueles que têm uma fé próxima de Deus. Deus, ele move pessoas para nos ajudar. Independentemente se é uma pessoa que professa a mesma fé que a nossa, Deus, ele pode mover pessoas, corações para nos ajudar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Um testemunho para os espias. Os espias chegaram ali e, quem sabe, durante a caminhada pela terra de Canaã, os espias observaram as fortificações, os exércitos, os guardas, as organizações daquela população e, quem sabe, poderia até em algum momento bater o medo, porque somos seres humanos, porque somos pessoas sujeitas a isso. Porém, Raabe, ela dá uma forte mensagem a estes espias, quando ela disse aos espias, e eles menos esperavam essa resposta de Raabe. Ela disse, olha, certamente o Senhor Deus os entregou à terra. Que maravilha! Demonstrando a sua fé. Ao esconder os espias na sua casa, demonstrou coragem. Uma mulher corajosa, uma mulher valente, uma mulher perspicaz, uma mulher destemida. E adiante ela dá outro testemunho, que foi um testemunho, grave aí, valiosíssimo para a estratégia a ser estabelecida. Foi um testemunho de muita importância, de muita valia para o relatório dos espias a Josué. Eu imagino Josué pegando o relatório dos espias e destacando este testemunho que Raabe deu aos espias. Qual seja, Raabe
olhou para os espias e disse: olha, o pavor de vós caiu sobre nós. Ou seja, em mais uma passagem aqui vai dizer que todos eles ali daquela cidade estavam desanimados ao saber as grandezas que Deus havia feito para com Israel no deserto. Ao ouvir falar das grandes vitórias que Deus havia concedido ao povo de Israel, o povo estava desanimado, o povo estava temeroso, o povo estava meio que angustiados, ansiosos e preocupados com a situação. Então, esse relato, nós podemos observar, nós podemos inferir, deduzir dessa situação Josué, a atitude de Josué, o posicionamento de Josué, as emoções de Josué ao receber esta notícia. Então, esta mulher, Raabe, trouxe essa informação valiosíssima, aonde qualquer exército hoje no mundo, diante de uma situação de guerra, de confronto, ao receber a notícia desta, eles já traçam estratégias, já vai avante, já busca de modo preciso, imediato, concretizar uma ação. Amém? Esta mulher nos dá essa informação valiosíssima ao povo de Israel, que elabora sua estratégia a partir dos relatos dos 2 espias que foram enviados a Canaã. Raabe, uma heroína da fé. Raabe, apesar da situação em que ela se encontrava, apesar da sua prática de vida, Raabe, ela dá uma demonstração virtuosa de fé. Quando ela disse: olha, o Senhor Deus vos entregou a terra. E ela vai mais avante, eu quero ler aqui esse trecho com você que está aí nos assistindo. O Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Veja, diante de toda aquela circunstância, certamente Raabe já ouvira falar dos milagres acontecidos no deserto. E isso alimentava a sua fé, que agora, nessa ação manifesta, diante dos espias, a sua fé genuína, a sua fé verdadeira no quão grande é o Senhor nosso Deus e aquilo que Ele pode fazer por nós. Isso levou Raabe até mesmo a adquirir um status lá na Galeria da Fé, Hebreus capítulo 11, onde nós vamos ver que o nome de Raabe foi digno de ser mencionado em exemplos de fé. Isso vai conferir a ela este posto, quando nós analisamos o livro de Hebreus e nos traz estes exemplos. E posteriormente, queridos, Raabe casou com um homem em Judá. Nascera deste relacionamento um filho, cujo nome era Boaz. Boaz futuramente casara com a Moabita, deixa eu me ver, a Moabita Ruth, que a partir deles dá sucessão à linhagem messiânica. Inclusive, isso lhe dá a condição, a dignidade de ser inclusa no rol de genealogia descrita ali no início de Mateus. Então, Raabe foi uma mulher de fé. Você, jovem que está me ouvindo, me assistindo por este canal, Deus, Ele quer, Ele pode destacar o seu nome. Deus, Ele pode soprar o seu nome. Deus, Ele pode te levantar, te exaltar. Porque Deus exalta. Porque Deus exalta. Porque Deus trabalha de uma forma especial com aqueles que Ele assim enxerga que há necessidade, que Ele pode fazer.
Você jovem, Deus pode te levantar, soprar o seu nome. Deus pode te fazer uma pessoa digna de ser lembrada durante a eternidade. É através do meu e do seu testemunho que você vai alcançar esses benefícios que contribuem para glorificar o nome do Senhor. Lembremos de vários testemunhos que até hoje clamam, que até hoje pregam, como de Estevão, como de Abraão, como de Josué, como de Raabe. E Deus, ele pode fazer com que nosso testemunho ecoe a eternidade. Amém? Uma mulher de estratégia. Nós vemos, queridos, que Raabe, ela mentiu. E isso é um pecado. Mas levando-se em consideração a natureza fraca que temos, uma pessoa que está iniciando na sua fé, que pode ter uma natureza a ser lapidada, que pode ter uma natureza a ser trabalhada, e que muitas vezes essa natureza ela é muito difícil de ser trabalhada. E ela agora ela mente para guardar, para esconder ali os espias, mas nós vemos que diante dessa circunstância, dessa natureza, dessa circunstância em que eles passavam, vemos que ela fez isso para preservar uma vitória do povo de Deus, embora não seja correto, porque Deus ele nos dá estratégia, e estratégia não pode se confundir ou não pode se igualar a mentiras. Veja que Jesus, quando os discípulos foram perguntar a Jesus a respeito da sua ida à festa em Jerusalém, lá em João no capítulo 7, os discípulos chegaram a Jesus e falaram assim: Jesus, vamos conosco à festa, o senhor vai agora? Aí Jesus disse, naquela circunstância em que as pessoas queriam acusar Jesus, Jesus já estava notoriamente conhecido na região, e Jesus não queria ser conhecido, e Jesus disse, sem mentir, ele conseguiu ir à festa, e sem dar a informação aos discípulos de que ia. Jesus disse, olha, ainda não é meu tempo, ainda não é chegada a minha hora. Veja, a prudência, a discrição, ou seja, a simplicidade ali, sem fazer notório este ato público, ele diz, olha, eu vou à festa, mas vocês não vão saber que eu vou, não. Nesses termos aí. Igual Abraão, quando perguntado acerca do cordeiro a ser sacrificado, ele disse, Deus para si proverá. O cordeiro, Deus para si proverá. Então, estratégia Deus nos dá sem contar mentiras. Muitas das vezes, muitos relacionam estratégia, mas tem ali a mentira no meio e Deus disso não se agrada. A mulher, ela apresentou um fio de escarlate, já caminhando para a finalização. A mulher apresentou um fio de escarlate que foi requerido isso. Os espias, quando saíram da cidade, da casa de Raabe, eles fizeram um contrato, vamos dizer assim, um combinado, que na verdade no Antigo Testamento se chamava de juramento. E nesse juramento, qual que era o objeto desse juramento? Meretriz não ia contar nada para ninguém que eles estiveram ali, e o plano da ação. Raabe não ia deixar que os parentelas ou até ela mesma saísse da porta para fora da sua casa. Era para ficar em casa. Hoje nós estamos nessa hashtag aí, né? Fique em casa. E Raabe também, assim, firmou esse compromisso de ficar em casa. E além disso, colocar um sinal na sua janela, para mostrar ali aonde ela estava, onde ela se encontrava, quando da ação do exército na terra de Canaã, eles pudessem salvaguardar aquela casa, eles pudessem deixar a salvo aquela casa. E esse sinal, o escarlate, um pano de escarlate ali colocado, representa
a salvação de Cristo para as nossas vidas. Queridos, o Senhor, com seu imenso amor, Ele nos livrou, nos poupou de grandes destruições, como o pecado pode ocasionar em nossas vidas. Opressão que o pecado pode ocasionar em nossas vidas. E, além disso, nos levar para o céu. Este é o maior sinal, a maior expressão de amor para com nossas vidas. Caminhando já para aqui a conclusão, o livro de Josué conta a história de milhões de hebreus que estavam cheios de fé e unidos ao líder, esperando o milagre para atravessarem o Jordão rumo a Canaã. O povo, atendendo à ordem de Josué, preparou-se para a conquista e Deus fez milagres. Levantou até inimigos para os ajudarem, como foi o caso da Raabe a meretriz, a qual, pela fé, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você possa compartilhar este link desta aula maravilhosa que fala sobre a preparação, os preparativos para a conquista. Vemos aí que precisamos contar com pessoas ao nosso lado, que Deus coloca pessoas para nos ajudar. Vemos que, se quisermos deixar um legado, precisamos exercer a nossa fé. Aprendemos com o exemplo de Raabe quanto à coragem e a fé que ela possuía. Observamos que Deus nos dá condições, nos capacita para que nós possamos alcançar a vitória dada por Ele. E que o sinal deixado na janela de Raabe representa o grande amor do nosso Senhor por nossas vidas. Amém? Quero orar com você nesta manhã. Talvez nesta noite, depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Feche seus olhos comigo e ore comigo nesta manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta oportunidade. Aqui, Senhor, nós aprendemos acerca da Tua palavra, Senhor. Aprendemos, Pai, mais da história do povo de Israel, que foi um povo vitorioso quando na Tua presença, quando andava na Tua presença. Pai, nos ajude, Senhor, a conhecer, Pai, o momento certo de agir em nossas vidas. Nos dá direção em todas as nossos posicionamentos, os nossos atos. Pai, que nós possamos, Senhor, ter em nosso coração a cada dia mais uma esperança alimentada, uma fé revigorada, uma coragem fortificada por Tua palavra, por Tua unção, por Tua presença. E que possamos fazer a diferença, Senhor, sempre confiando no Seu imenso amor em nossas vidas. Pai, continua abençoando a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança que nos assiste neste momento. Pai, que eles possam ser canal de bênção para as demais vidas, Senhor, a serem alcançadas por esta palavra. Pai, é o meu pedido, é a minha oração, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe.